Vamos lá, seguimos ainda dentro do assunto Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, e vamos ver como funcionam aí alguns aspectos, algumas situações processuais voltadas aí ao tratamento da demanda. E já para começar em alto ritmo, ritmo intenso, vamos para a tela, trabalhando a partir do artigo 13. Ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicar-se-ão as normas do CPP e do CPC e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta lei. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pela União, DF e territórios, pelos estados, para processo, o julgamento e a execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno de acordo com as normas de organização judiciária. Olha só o 14, há uma regra específica aí de competência. A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio ou de dissolução de união estável no juizado de violência doméstica e familiar. Gente, essa regra aqui vai cair em algum concurso esse ano. Por quê? Porque ela é nova e ela traz uma regrinha específica de competência. Então, o ato de propor ação de divórcio não vai ficar restrito lá à vara de família. Pode ser proposto aqui no juizado de violência doméstica e familiar. Legal? Tem a opção, percebam, é uma faculdade e não uma obrigação. Aí olha só, exclui-se da competência dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens, tá? Iniciada a situação de violência doméstica e familiar, após o ajuizamento da ação de divórcio ou de dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. Então vamos lá, olha só. Regras de competência. O tratamento da demanda envolvendo violência doméstica e familiar. Como regra, ele será ou ela será trabalhada no juizado, constituído especificamente o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Legal. Aí você vai falar, professor, mas eu moro numa comarca que é muito pequena e que não tem um juizado específico de violência doméstica e familiar. Calma, não se desespera, fica sossegado. Por quê? Se você não tem o juizado definido pela lei estadual lá, a vara criminal acumulará essa responsabilidade. A vara criminal acumula esta competência, caso o juizado não exista. Beleza. Já temos aí um primeiro arremate. E uma segunda situação. E se eu tenho uma violência doméstica e familiar, a violência praticada naquele ambiente doméstico, mas eu tenho um crime doloso contra a vida? Crime doloso contra a vida. Nesse caso, nós temos aqui no crime doloso contra a vida, nós temos uma competência aurida do texto constitucional, que deriva do artigo 5º, inciso 30
8. Tá, se eu tenho crime doloso contra a vida, competência para julgamento é do juizado de violência doméstica? Não! Nesse caso, crime doloso contra a vida, a competência será do júri. Fechou? Fique esperto, hein? Porque se cair isso na sua prova e você errar, você vai tatuar o nome do ex no antebraço, para você acordar e olhar todo dia e lembrar da merda que você fez. Tá? Então, olha só. Vem aqui para mais uma situação, então, ainda dentro das regrinhas aqui de competência. Percebam que a mulher poderá optar por ajuizar o divórcio no juizado de violência doméstica. Legal? Então, olha só. Ela poderá optar. Não é uma obrigação. Lembra disso, seu orelhudo. E além disso, que mais? Quando ela opta por ajuizar o divórcio no juizado doméstico e familiar, o juizado ele não tem a competência para deliberar sobre a partilha de bens. Então, olha só. Vou colocar abreviado aqui, ó, o juizado de violência doméstica contra a mulher, juizado de violência doméstica contra a mulher, não avaliará a partilha de bens, porque a lei exclui essa competência. Beleza? Tranquilo? Vamos que vamos, respira. E volta para a letra da lei. Artigo 15. É competente, por opção da ofendida, para os processos físicos, para os processos cíveis regidos por essa lei, o juizado do seu domicílio ou de sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda, do domicílio do agressor. O artigo 16 traz o seguinte: nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o MP. Artigo 17. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição de pena que implique no pagamento isolado de multa. Então, olha só, vamos fazer aqui algumas considerações sobre a ação penal. Considerações sobre a ação penal. Veja só. Então, nós temos aqui que, por força da súmula 542 do STJ, se eu tenho violência, a ação penal é pública, a ação penal é pública incondicionada. Ação penal pública incondicionada. Beleza? Mas perceba também, meu amigo, que excepcionalmente, como nós temos lá o crime de ameaça, que está no artigo 147 do Código Penal, é um crime que somente se processa mediante representação. Então, é um crime suscetível de ação penal pública condicionada. Nesse caso, a ação penal pública condicionada se mantém aqui para a situação de violência doméstica e familiar. E aí o que acontece para a hipótese aqui do crime de ameaça? Veja só.
A ação penal será pública, condicionada. Condicionada ao quê? A representação da ofendida. Beleza, deixa eu colocar aqui então condicionada à representação. Fechou? Condicionada à representação. E aí eu elaboro aqui para você, meu amigo, um questionamento em forma de observação. Se eu tenho a ação penal pública condicionada, é possível a retratação? É possível a retratação da representação? Da representação? Esse é o nosso questionamento. E aí você há de se lembrar que, para as regrinhas previstas lá para a ação penal pública condicionada, cabe a retratação até o oferecimento da denúncia. Isso é o que você extrai lá dos artigos 102 do Código Penal e do artigo 25 do CPP. Tudo bem, então a regra geral é, você pode se retratar da representação, o popular retirar a queixa, até o oferecimento, cuidado que não é recebimento, é até o protocolo, o oferecimento da denúncia. Legal? Mas, por força do que preconiza aqui o artigo 16, da Lei Maria da Penha, é possível a retratação da representação desde que realizada em audiência específica para essa finalidade, então tem que ser numa audiência. Além disso, deve ser antes do oferecimento da denúncia e, além disso, deve ser ouvido o membro do Ministério Público. Beleza? Então, aqui não vale a regra geral do artigo 102 do Código Penal e do 25 do CPP. Vale a regra do artigo 16 da Lei Maria da Penha. É possível a retratação da representação, retirar a queixa, em audiência específica designada para esse fim, antes do oferecimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, beleza? Vamos lá, vamos colocar aqui mais uma regrinha processual que é muito importante, que deriva lá do artigo 41 da Lei Maria da Penha. Quais são aqui os requisitos? Ou qual a disposição aqui? Olha só. Aos fatos tutelados aqui pela Lei Maria da Penha, aos fatos tutelados pela Lei Maria da Penha, não se aplicam as disposições da Lei 9.099 de 95. Portanto, mesmo que você se depare com uma infração de menor potencial ofensivo praticado no âmbito de violência doméstica, você não vai ter aplicação de transação penal, de suspensão condicional do processo, de conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Lembra disso, tá? Toma cuidado que esse artigo 41 é bem importante. Além disso, o que é importante você ter em mente também? A natureza lá da ação penal, tá? Então, o artigo 88
da Lei 9.099 de 95 não possui aplicação aos fatos tutelados nesta lei. Então, o artigo 88, aqui da lei dos GCRIMs, ele estabelece que no crime de lesão corporal leve e em lesão corporal culposa, a ação penal fica condicionada à representação. Esse artigo 88 não se aplica aos fatos tutelados pela Lei 11.340. Então, eu sei que você vai ter esta cautela, beleza? Vamos lá. Vamos avaliar aqui o artigo 18. Recebido o expediente com pedido da ofendida, caberá ao juiz, no prazo de 48 horas, então olha o prazo para intervenção judicial, aí 48 horas, ele deverá conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência. Ele pode determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão de assistência judiciária, quando for o caso, para ajuizamento da ação de divórcio, anulação de casamento ou dissolução da união estável lá no juízo competente, vai comunicar o MP para que tome as medidas competentes, e aqui ele já pode determinar a própria autoridade autoridade judicial, caberá ao juiz, aqui já é a intervenção judicial, ele já vai determinar a apreensão imediata da arma de fogo sob a posse do agressor. Aí olha só, vamos trabalhar aqui com as medidas específicas, medidas de urgência, que são vinculadas aí para a agredida. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, quem concede aqui então é o juiz, exceto lá na possibilidade do artigo 12c, né, que permite a aplicação da medida protetiva pelo delegado ou pelo policial. Então, o juiz é quem defere a requerimento do MP ou da própria ofendida. Então, a ofendida, percebam que ela tem legitimidade para requerer a aplicação de medida protetiva. 19, parágrafo 1º. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente da audiência das partes e da manifestação do MP, devendo este ser comunicado. As medidas de urgência serão aplicadas isolada ou cumulativamente e poderão ser substituídas a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nesta lei forem ameaçados ou violados. Parágrafo 3º. Poderá o juiz, a requerimento do MP ou da ofendida, conceder novas medidas protetivas de urgência ou rever aquelas já concedidas se entender necessário a proteção de seus familiares e de seu patrimônio, ouvido o MP. 20. Em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz de ofício a requerimento do MP ou mediante representação da autoridade policial. Então vejam só, o que eu quero que você entenda aqui. Quando a gente fala em medidas protetivas, a aplicação ela se dá pelo juiz e o requerimento parte do MP ou da vítima. Beleza? Tranquilo? E aí nós temos aqui no artigo 20, o artigo 20 estabelece que a qualquer tempo poderá ser decretada a prisão preventiva. Vamos lá. Qual é a grande sacada aqui, qual é a grande situação desse artigo 20? Ele precisa ser analisado à luz do que estabelece
o artigo 311 do Código Processual Penal. E agora, com o advento do pacote anticrime, nós tivemos aí a supressão da atuação do juiz de ofício. Então, olha só, quando o artigo 20 estabelece lá que a qualquer tempo poderá ser determinada de ofício a prisão do indivíduo, nós entendemos que esse artigo aqui, ele deve ser interpretado de acordo com o artigo 311 do CPP. Por quê? Esse artigo 311, ele foi reformulado pela Lei 13.964 de 2019. Beleza? Então, quando consta ali no artigo 20 que o juiz poderá agir de ofício, entenda-se que essa questão da atuação de ofício ela já foi superada pela nova redação trazida aqui para o artigo 311. Fechou? Vamos que vamos. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão se no curso do processo não tiver mais motivo que subsista, ou ele pode decretá-la se sobrevier razões que a justifiquem. 21. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público. E claro, né? Olha que dispositivo retrógrado. A ofendida não poderá entregar intimação ou notificação ao agressor. Então a vítima chega na delegacia para registrar a ocorrência e fala: o delegado, meu marido me bateu. Beleza, vamos registrar aqui a ocorrência. Aí o delegado, ele fala: pô, mas eu tô com uma preguiça do caramba de ir lá cumprir esse mandado de intimação. Será que você não entrega para ele lá? Nada a ver, né? Não tem lógica esse parágrafo único do artigo 21. Aí olha só, as medidas aqui que podem ser aplicadas com relação à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial, comunitário de proteção ou de atendimento, determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor. Lembra aqui das hipóteses de aplicação do afastamento do agressor, previstas lá no artigo 12C, que vai cair na sua prova. 3. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos. Olha só, percebam aqui que nós temos duas medidas protetivas distintas. Uma consiste no afastamento do agressor e a outra consiste no afastamento da vítima. Então, depende, tá? Depende da análise da casuística aí. 4. Determinar a separação de corpos. 5. Determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio ou a transferência deles para essa instituição, independentemente da existência de vagas. Aí o 24 traz o seguinte: para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz pode determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. 1. Restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida. Proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial. 3. Suspensão das procurações conferidas pela ofendida a seu agressor. Então imagina lá que a vítima e o agressor, que eles tenham muitas
relações comerciais por aí afora. E aí aquele agressor ele tem procuração para negociações em gerais em nome da vítima. O juiz já pode determinar a suspensão da validade dessas procurações. Por isso que o atendimento policial, esse primeiro contato, ele tem que ser muito minucioso e muito cauteloso para verificar qual é a proporção daquela relação familiar até então existente. Se ela só é uma relação de coabitação, se ela só é uma relação de afeto, ou ainda se existe alguma extensão aí de situações patrimoniais, legal? O inciso 4 traz ainda a prestação de caução provisória mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Parágrafo único. Deverá o juiz oficiar ao cartório competente para os fins dos itens 2 e 3 aqui previstos. Então, para as hipóteses aí de suspensão das procurações e dos atos negociais, beleza? Então, olha só, olha na lousa aqui. Então, nós temos as medidas protetivas, que elas serão aplicadas pelo juiz ou a requerimento do MP ou da própria ofendida. Lembra lá que nós temos a exceção constante do artigo 12C. Artigo 12C da Lei Maria da Penha, que estabelece que as medidas protetivas de afastamento do agressor do lar serão lá aplicadas pelo juiz ou pelo delegado se o município não for sede de comarca, e ainda poderão ser aplicadas pelo policial se o município não for sede de comarca e não tiver delegado disponível. Essas medidas aqui, essas medidas protetivas, elas podem ser aplicadas, as medidas podem ser aplicadas de maneira isolada ou cumulativa. Tranquilidade? Beleza? Lembre-se disso, tá? Você pode aplicar só uma das medidas protetivas ou você pode aplicar várias ali de maneira que elas se compatibilizem, se coadunem entre si. Tranquilidade? Então a gente fecha esse bloco que está envolvendo aqui as medidas protetivas e alguns aspectos processuais.